Olá, queridos irmãos e amigos do canal Rosângela Serva do Senhor. Mais uma vez estou aqui para conversar com você um pouco acerca das verdades para o tempo do fim. São estudos escatológicos, ou seja, estudos proféticos que nós precisamos estar aprendendo cada dia para crescer na graça, não é? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero agradecer imensamente a você que tem assistido nossos vídeos, que tem compartilhado. Deus abençoe sua vida. Sou muito grata pela sua ajuda nesse momento em que nós precisamos realmente difundir essa mensagem de Deus. E Deus tem um plano para cada um de nós. Só nos resta dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, qual é a tua vontade em minha vida? Então, queridos, nós hoje vamos tratar da maior necessidade da igreja hoje. E quando eu falo igreja, queridos, não estou falando da igreja organização. A igreja é você, a igreja sou eu. Nós somos o templo de Deus, ou seja, nós fazemos parte da igreja, mas a igreja em si, ela tem as suas prerrogativas. Nós é quem somos, muitas vezes, os causadores dos problemas na igreja. Então, ore para que você, como templo de Deus, como servo de Deus, possa realmente dar um bom exemplo. Ellen White disse que todos aqueles que exercem uma influência santificadora, uma influência transformadora no seu grupo, na sua comunidade, receberão muito em breve o aviso aqui que você é uma primícia de Deus. Deus vai conversar com você. Deus vai falar com você dizendo que você é uma primícia dele, que ele selecionou você para ser primícia. Prepare-se para esse diálogo com Deus, exercendo uma influência santificadora e uma influência transformadora sobre aqueles que você tem ao seu redor, principalmente as nossas famílias. Muitas vezes os nossos filhos estão tão arredios de Deus porque eles veem o nosso discurso em contraposição à nossa prática. O testemunho, queridos, fala mais alto. Portanto, nós como pais, como mães, como tios, avós, enfim, precisamos realmente ter um exemplo para nossos familiares, para os nossos filhos, sobretudo. Hoje eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus para tratarmos de um assunto que eu comentei, da maior relevância. É a maior necessidade do povo de Deus hoje, agora, antes de receber o selamento e antes de receber a chuva serôdia. Quero que você abra a palavra de Deus no livro do profeta, no livro de Romanos. O apóstolo Paulo aqui vai conversar conosco, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está instando com você, estando comigo, para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, quando você procura fazer esse sacrifício para agradar a Deus, você traz a Deus um sacrifício correto. Lembra lá do cordeirinho que era morto? Um cordeirinho era morto às 9 da manhã, o outro às 3 da tarde. O que ele tinha que ser? Tinha que ser um cordeirinho, né, sem defeito, sem mácula, sem mancha, para apresentar aquele sacrifício a Deus. Deus também requer isso de nós, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aí ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é aqui a renovação da nossa mente? É a obra de reavivamento que nós precisamos passar. Renovar a nossa mente para ter realmente um culto racional a Deus. Saber o que nós estamos oferecendo a Deus. Não com muita emoção, não com muito espiritualismo. Não, queridos, um culto racional a Deus. Permitir que Deus realmente faça em nós essa renovação da nossa mente. E ele vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você só vai ouvir a vontade de Deus, Deus falando ao seu ouvido,
quando você preenche as condições para que você realmente possa falar com Deus. Deus precisa que o seu povo se prepare. E eu queria que você, nesse momento, observasse, quero comentar aqui com você, eu vou aqui retomar a leitura de eventos finais. Estou lendo aqui na página 162 e 163. Aqui diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. O que é um reavivamento, queridos? É você sair da mornidão para vir para o quente. Ser um cristão alegre, feliz, atuante, operante, comprometido com Deus, cheio de energia de Cristo, com os olhos no céu, falando das coisas do alto, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Você não tem tempo para piadas, você não tem tempo para chocarrices, você não tem tempo para desperdiçar esse tempo de Deus com coisa de menos importância. Não, o tempo todo você está falando das coisas de Deus. Isso aqui é reavivamento, é você permitir que Deus lhe ressuscite. Nós estamos mortos em nossos delitos, nós estamos mortos, como diz a palavra de Deus. Nós precisamos ressuscitar. E quem faz essa ressurreição da vida espiritual é Jesus. Ele quer fazer isso em nós. E aqui ela continua dizendo: importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a ortogá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Você entendeu? Deus quer favorecer a você, Deus quer proporcionar a você a bênção, Deus está disposto a lhe dar essa bênção, mas aqui diz que nós não estamos preparados para receber essas bênçãos. E nós precisamos que Deus nos capacite, que Deus nos prepare. E ela vai realmente dizer: nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estabelecidas por Deus em sua promessa para conceder suas bênçãos. Ou seja, aqui Deus quer que nós atendamos a esses requisitos. Deus quer que nós façamos a sua vontade. Ele diz que mediante o quê? Confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Precisamos cumprir essas condições estipuladas por Deus. E aqui ela vai dizer o seguinte: precisa haver confissões, arrependimentos e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Queridos, às vezes é muito fácil pregar, falar, siga as minhas palavras, não siga o meu exemplo. É muito fácil muitas vezes, queridos. E aqui ela vai realmente mais uma vez reiterar. Ela diz: precisa haver um reavivamento e uma reforma. Quem é que faz isso em nós? Sob a ministração do Espírito Santo, ou seja, essa é uma obra do Espírito Santo, realizar em nós o reavivamento e a reforma. Ela vai dizer o seguinte: reforma sem reavivamento é legalismo, e reavivamento sem reforma vira o oba-oba. Ontem nós tratamos das condições para o selamento, e alguém pode pensar: a irmã está pregoando a salvação pela soja. Não, queridos, não é salvação pela soja. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras. Seremos salvos pela graça, pela fé em Jesus, justificados ali. Mas seremos o quê? Julgados pelas nossas obras. Tudo que nós fazemos, pensamos, está escrito no céu, nos livros memoriais do céu. Ali realmente será o ponto onde Deus vai focar o seu olhar para proceder o seu julgamento. Então, queridos, esse reavivamento e essa reforma, nós precisamos
permitir que Deus faça em nossas vidas. Aí ela vai dizer, reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades, da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Amém. Você vai ficar cheio do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas com esse tempo de angústia de Jacó que está diante de nós. Queridos, quando Deus nos capacitar com a chuva serôdia, nós vamos ser revestidos do poder de Deus. Ou você acha que quando Elias, lá no Antigo Testamento, depois daquela controvérsia no Monte Carmelo, quando ele ali, os sacerdotes de Baal foram todos mortos ali, e Elias então foi orar lá no monte pedindo a Deus chuva, e ele então mandou avisar Acabe, aparelha a tua carruagem, vai que virá grande chuva, e Acabe se demorou. Quem foi a pessoa que guiou a carruagem de Acabe, desde o Monte Carmelo até Jezreel? Elias, correndo na frente da carruagem. Como é que você acha que um homem de quase 90 anos de idade poderia correr na frente de uma carruagem lá do Monte Carmelo até Jezreel? Uma distância aí de, segundo alguns estudiosos, não é? Você pode ver no mapa, daí 40, 50 quilômetros, o homem correndo na frente de cavalos, correndo ali mais rápido que alguns cavalos? Sim, queridos, essa é a força e o poder do Espírito Santo em sua vida. Você vai receber força adicional, energia adicional para realmente passar por esses momentos da angústia de Jacó. Queridos. Ou você acha que a força de Sansão estava nos seus cabelos longos? Não, queridos, era também a dotação do Espírito Santo, era o poder do Espírito Santo em Sansão. E você vai receber esse poder com mais intensidade do que recebeu Elias e do que recebeu Sansão. Porque você é o terceiro Elias. Eu vou fazer um vídeo falando dos 3 Elias. Queridos, mais adiante. Queridos, reavivamento é você o que? Ressuscitar, é haver uma renovação mental. E o que é a reforma? Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Ou seja, a reforma é tudo aquilo que nós vimos ontem. É Deus mudar a nossa alimentação, é Deus deixar que o nosso corpo esteja preparado para receber a chuva serôdia. Muitos estão pensando que a chuva serôdia vai preparar alguém. Não, queridos, você recebeu porque você vai receber porque você se preparou, entende? Você precisa preparar o corpo, o vaso, para que a chuva serôdia caia no seu vaso. Nós também teremos um capítulo só sobre a chuva serôdia. Então, queridos, aqui ela vai dizer, a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se, elas vão fundir-se. Não existe reforma sem reavivamento e não existe reavivamento sem reforma. As pessoas falam muito de reavivamento porque você tem aquela emoção, a flor da pele, chora, grita, se emociona com os sermões, com as músicas, daqui a pouco tudo é apagado da sua mente, da sua memória, da sua vida. Por quê? Porque falta reforma. Ontem eu disse que muitas pessoas, quero reiterar, que querem crescer na graça, não conseguem sair do lugar, ficam só claudicando, não conseguem sair, todo o tempo começando. Por quê, queridos? Porque é a reforma que ajuda você nesse reavivamento. Você vai ficando com a mente límpida, você vai ficando com saúde, com vigor mental, com energia, para você gravar esses textos na sua memória. É isso, queridos, que é reforma e reavivamento. Mas você quer saber o mais importante da reforma e do reavivamento? O que é, irmãos? Qual é o impacto disso tudo, queridos? Aqui, vou ler agora aqui um trecho. Conselhos sobre o regime alimentar. Eu vou ler aqui na página 32 que diz: a reforma de saúde foi-me mostrado, é a parte
da mensagem do terceiro anjo, ou seja, essa mensagem aqui é o braço direito da mensagem dos três anjos. Sabia disso? Queridos. Essa mensagem aqui vai entrar nos lares. Quando o decreto dominical sair, você vai dar o autoclamor. Nós precisamos saber como tratar as pessoas com doenças através do sistema da reforma de saúde. As 8 leis de Deus. Os 8 remédios da natureza, como a irmã White também comenta. Aí você vai ver aqui, queridos, e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o autoclamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não podem deixar para que Deus a faça por eles. Ou seja, Deus vai impressionar você com o Espírito Santo. Deus vai falar com você, mas se você endurece o coração dizendo isso é fanatismo, isso é extremismo, radicalismo, Deus não pode operar em sua vida. Há uma coisa que é impossível para Deus: obrigar alguém a fazer alguma coisa. Ele respeita o seu livre arbítrio, ele respeita a sua escolha, ele respeita a sua decisão. Então, queridos, nós precisamos aqui compreender que essa obra vai fazer um trabalho maravilhoso. Trabalho maravilhoso. Você precisa compreender essa questão. E aqui, queridos, eu voltei para ler na página 22, que diz o seguinte, queridos: é impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Você ouviu isso aqui? É impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Satanás está trabalhando com grande afinco, grande luta, com grande determinação para levar homens a serem condescendentes com o apetite, a satisfazerem a inclinação e a gastar os seus dias em desvairadas doidices. Ou seja, ele vai fazer você ficar nessa questão de repudiar essa obra do terceiro anjo, né? Ali que você precisa ter força, precisa ter energia para realmente pregar essa mensagem. Queridos, Deus quer que você receba a chuva serôdia, que você receba esse poder, essa força da chuva serôdia, essa energia. E ela vai dizer o seguinte: Deus não pode fazer grandes coisas por seu povo, em virtude de sua dureza de coração e pecaminosa descrença. Estou lendo aqui Conselhos sobre Saúde, estou lendo na página 141. Deus fica de pés e mãos atados, queridos. Aí você pode dizer: mas irmã, e todos esses outros irmãos que virão da grande conversão da hora undécima, que não terão feito reavivamento e nem reforma, eles vêm comendo suas carnes, carne de porco, peixe de couro. Como é que é isso, irmã? Primeira coisa é que esses irmãos que virão de todas as outras corporações religiosas que vão ocupar os lugares vagos em nossas fileiras, porque a maioria dos adventistas do sétimo dia irão apostatar. A maioria. Eles vão deixar essas vagas nas fileiras. Deus vai preencher com essas pessoas que virão das outras corporações religiosas. E eles realmente têm hábitos diferentes. Mas aqui, queridos, Ellen White deixou uma luz. Ela disse que nós vamos ter, ou seja, quem somos nós? Os 144 mil, ou seja, os selados de Deus, as primícias de Deus. Ela vai dizer o seguinte: ao ver o que precisamos ser para herdar a glória e quanto Jesus havia sofrido para alcançar para nós tão rica herança, orei, para que fôssemos batizados no sofrimento de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e gozo, sabendo o que Jesus havia sofrido. Disse o anjo: negai-vos.
precisais caminhar depressa. Algum de nós tem tido tempo. Veja aqui, queridos, nós temos tido muito tempo para preparar esse corpo, preparar esse vaso para receber a chuva serôdia, para receber a dotação especial do Espírito Santo. Ela vai dizer, algum de nós tem tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para a seguinte. Ela vai dizer, mas agora o tempo está quase findo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Esses que virão da hora undécima terão que aprender tudo o que nós aprendemos em 10, 15, 20 anos e às vezes negligenciamos esse aprendizado, rompemos com esse aprendizado, não queremos ouvir, espezinham as pessoas que trazem a mensagem para essa mudança. Eles espezinham, fazem pilhérias, é salvação pela soja. E aqui, queridos, ela vai dizer, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Esses são os que não receberam o sinal da besta e da sua imagem, quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora não. Ou seja, esse povo que vai vir, estou lendo aqui na página 66 e 67 do livro Primeiros Escritos. Aqui pouco tempo, irmãos, nós temos que ajudar essas pessoas que virão. Deus vai preparar grupos, irmãos. Deus vai levantar líderes nesses grupos. Não se preocupe, tudo isso está profetizado aqui no livro Primeiros Escritos. Deus vai levantar pessoas para coordenar esses grupos. Você pode ser um deles, eu posso ser uma dessas pessoas que iremos liderar esses grupos. Oxalá Deus nos capacite para essa tão grandiosa obra. Poucos meses, irmãos, cerca de 7, 8 meses é o tempo que nós temos para que essas pessoas realmente fiquem naquele pleno conhecimento de Jesus, como nós temos esse pleno conhecimento. Queridos, vale a pena escolher esse caminho. E aqui ela vai dizer, Deus não faz acepção de pessoas, mas em todas as gerações, os que temem ao Senhor e obram o que é justo, são por Ele aceitos. Enquanto os que são murmuradores, incrédulos e rebeldes não obterão seu favor, nem as bênçãos prometidas aos que amam a verdade e nela andam. Os que possuem a luz e não a seguem, mas desatendem os reclamos divinos, notarão que suas bênçãos se converterão em maldições e em juízo às suas misericórdias. É isso, irmãos. Deus vai permitir que aquelas bênçãos que Ele ia lhe proporcionar vão se transformar em maldições, porque você tem luz, porque Deus está mandando a mensagem, os mensageiros. Não odeie os mensageiros. Os mensageiros são apenas o carteiro que leva na sua casa as cartas. Se a mensagem que vem ali nas cartas não são boas, o carteiro não tem culpa. Assim também como os mensageiros de Deus não têm culpa de pregar uma mensagem, de reavivamento, de admoestação. E ontem eu falei que nos é proibido orar por algumas pessoas e alguém me indagou e eu queria responder para você. Isso está aqui. Conselho sobre Saúde, eu vou ler na página 618 e 619, ela vai dizer o seguinte, irmão Aide falando, eu havia resolvido não me empenhar em oração por ninguém, a menos que o Espírito do Senhor assim indicasse. Havia-me sido mostrado que havia tanto iniquidade, mesmo entre os professos observadores do sábado, que não desejava tomar parte em oração por pessoas cuja história me era desconhecida. Ela chegou a um determinado lugar, um senhor procurou para pedir oração para ela. Ela disse, eu não vou orar enquanto Deus não me permitir que eu ore por você. Ele falou das suas enfermidades, das suas doenças, ela disse que não iria orar. E aqui na outra parte ela vai dizer, ela disse, num sonho, Deus deu a ela um sonho, num sonho, o caso daquele homem me foi claramente apresentado.
foi-me mostrado o seu procedimento desde a infância, e que se orássemos por ele, né, o Senhor não nos ouviria, pois ele atendia a iniquidade em seu coração. Ou seja, aquele homem pediu oração, mas ele não queria arrependimento. É o mesmo arrependimento de Judas, é o mesmo arrependimento de Acã, um arrependimento só da boca para fora, mas não queria realmente mudança. Queria ficar bom, curado em sua saúde, para voltar às mesmas práticas. Deus não permite que você ore por essas pessoas. Por isso, aprenda. Quando alguém pede oração, vá ao Senhor, consulte o seu Deus se realmente você pode orar. E para encerrar esse nosso estudo, queridos, eu queria mostrar para você qual é a bênção que você recebe ao obedecer a Deus. Sim, queridos, está aqui em Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, vai dizer o seguinte: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Todos aqui inclui as leis de saúde. Aqui inclui, queridos, esse tema das leis de saúde. Todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Quantas enfermidades, irmão, virão? Nenhuma enfermidade. Deus precisa de um povo sem doenças para estar no tempo de angústia. Nós não teremos acesso a farmácias, nem a medicamentos, não poderemos comprar, vamos estar passando de um lugar para outro, correndo, noite aqui, manhã lá. Como é que você quer que Deus vai comprar esse remédio aonde? Nós precisamos então, a partir de agora, dizer: Senhor, se você tem alguma enfermidade, vai pedindo a Deus: Senhor, pois eu vou então procurar, Senhor, fazer a tua vontade. Eu vou procurar, Senhor Deus, sob a tua orientação, a tua guia, a tua condução, mudar o meu regime alimentar. Eu sei que a salvação não é pelo regime alimentar, mas o regime alimentar vai ajudar você a compreender, ter clareza para ouvir a voz de Deus, para ouvir os ensinamentos de Deus e atender aos ensinos de Deus. Quando você come carne, ela passa 72 horas no seu estômago para virar toxinas, trazendo para você câncer e doenças, enfim. Quando você come um prato de verduras, daqui a 2 horas já tem feito toda a sua digestão e elas viram em saúde para você. Então, queridos, nós precisamos compreender isso. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Que nós possamos realmente permitir que Deus faça entre nós o reavivamento e a reforma. Reavivamento para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser um cristão alegre, um cristão que diga aleluia, glória a Deus, amém. Esses títulos, irmãos, não são fechados aos nossos irmãos assembleanos. Ellen White diz que nós não os pronunciamos porque falta em nós o vigor espiritual, falta que Deus nos ressuscite para que realmente isso possa encher a sua vida desse vigor espiritual. Deus hoje está convidando você para esse vigor espiritual. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Compartilhe esses vídeos com as pessoas. Faça com que as pessoas possam ouvir essa mensagem, para que eles possam se preparar para receber realmente o selo de Deus, a chuva serôdia, para serem firmes e fortes e estar de pé para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Glória a Deus e Deus abençoe a sua vida. Amém.